E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz uma instalação na prática desse acionador infravermelho da GL. Já peço aí que deixe seu like e se inscreva no canal para me ajudar, tem bastante vídeos nessa área, na área de interfonia, automação, telefonia, telecom, eletrônica, tá bom pessoal? Então pessoal, ele vem com um manual aqui que descreve algumas formas de ligações dele. Ele não tem muitas informações, por exemplo, ele mostra as cores aqui, mas ele não tem uma tabela. Eu achei muito mal elaborado esse manualzinho deles aqui. Aqui, por exemplo, ele tem uma aplicação na prática. Seria ligar ele num interfone residencial. Mas veja que interessante, em vez de ligar como botoeira aqui, ó, por exemplo, usar o comum e o normalmente aberto do relé, ele pede para usar com a fonte em série para alimentar a fechadura, né? Tranquilo. Porém, o que eu vejo é que isso aqui corre um risco, por exemplo, de você retornar uma tensão e uma corrente em cima do interfone. E se o interfone não tiver um equipamento de proteção bom aqui, ele vai acabar queimando. Então isso aqui pode induzir ao erro, né? Imagine que coincidentemente alguém tocou a botoeira e acionou o interfone ao mesmo tempo. Você vai ter uma tensão pulsante aqui, mas essa tensão contínua para alimentar a fechadura. Então o mais indicado seria ligar em paralelo com a botoeira. Mas eu vou mostrar na prática isso, então eu só queria mostrar esse manualzinho mais pouco estranho dele. Ele vem com essa fonte que provavelmente, obviamente, deve ser de 12 volts. Ela não vem nenhuma etiqueta com as especificações aqui. O cabinho vem cortado, obviamente. Ele não precisa do conector porque ele vai ligado direto na rede. Esse é o acionador e vem os parafusinhos aqui. Tá aqui é metal, bem reforçado pelo tipo, né? Ele já vem pronto para embutir, então ele não é de sobrepor. Obrigatoriamente você vai ter que ter a caixinha na parede para poder fixar ele, certo? Então obrigatoriamente ele é de embutir. Padrão dos dois parafusos aqui. Aqui tá as fiações. Vermelho e preto é o positivo e o negativo. Aqui nós temos o comum, que é o branco, o normalmente aberto do relé é o amarelo e o normalmente fechado é o laranja. Então, ou seja, quando a gente aproxima a mão aqui, ele inverte o estado. O comum, que antes estava fechado diretamente com laranja, ele passa a ser fechado com amarelo, e o laranja naquele momento, enquanto estivermos com a mão aqui, ele vai passar a ser o normalmente aberto. Ele inverte o seu estado então. Ele só diz aqui acionador infravermelho, 12 volts, GND, NA, comum e NF. No que é interessante esse dispositivo? É muito interessante em condomínios onde a gente tem um número grande de usuários que utilizam para abrir alguma fechadura, algum portão. O que acontece? Normalmente a gente utiliza aquelas botoeiras mecânicas, né, de pulsar. Você vai lá e dá um pulso no botão, ela abre. Porém, aquilo lá é totalmente físico, ela vai ter mola, vai ter contato metálico, acaba que não dura. Conforme o condomínio vive dando manutenção, vive dando problema. Esse tipo de equipamento não, ele não tem um contato físico aqui, você não precisa pressionar isso aqui. Basta tu aproximar a mão aqui, ele já atua o relé lá dentro. Então isso ajuda bastante nesse sentido, da durabilidade em relação à botoeira comum. Então essa é uma aplicação ideal para esse tipo de dispositivo em condomínios, onde a gente tem uso excessivo de botoeiras. Porém, alguns deles aí que eu instalei até hoje não incomodaram e alguns já deram problema. Então eu vou mostrar as ligações dele agora. A aplicabilidade seria substituir botões físicos de acionamento de fechadura, portão, controle de acesso. Como não tem nenhuma especificação na fonte, eu vou ligar na fonte de bancada, que ela nos mostra aqui, eu deixei em 12.8, mas ela nos mostra o consumo dele em miliamperes. Então aqui a ligação dele lá em campo é bem simples. Temos qualquer fonte de 12 volts, negativo é o fio preto, positivo é o fio vermelho. E veja que ele já está funcionando aqui, acendeu um LED violeta e está em torno de 30 miliamperes, 31 no máximo, em standby. Agora se eu aproximar a mão aqui dele, vamos ver para quanto é que vai. 50, 52 no máximo, então o consumo é muito baixo. Liberei o relé, caiu para 30 miliamperes. Aproximou 50, 51. Qualquer fonte com no mínimo aí de 100 miliamperes você já consegue tocar ele. Ideal trabalhar com a margem, mas fontezinha de 500 miliamperes a 1 ampere é mais que suficiente, se for acionar só ele. Então o funcionamento dele é bem simples, ele vai ficar na parede lá, então LED violeta ligado. Quando a gente aproxima a mão aqui, ó, não sei se é possível ver ele, mas ficou verde, ó. Enquanto eu mantenho a mão aqui, ele tá atracado. Tirei a mão, voltou ao normal, ó. Então eu não preciso nem encostar, vamos ver a distância aproximada, uns 5 centímetros, ó. Então veja que isso o usuário não precisa nem tocar, ainda mais em tempos de pandemia, né? Resolve um monte de coisa isso aqui. Olha, é muito prático. Vou pôr ali o multímetro, vou pôr o multímetro para a gente ouvir a troca de estado do relé. Então aqui o comum é o branco e o amarelo é normalmente aberto. Olha, ele não bipou. Agora se aproximarmos a mão aqui,
ele inverte o estado do relé. Tirei a mão, some o pulso. Então é o ideal para a gente ligar em botoeiras de motores, né, portões eletrônicos, em botoeiras de interfone, botoeiras, por exemplo, de módulos externos, normalmente aberto, né? Que a maioria dos dispositivos eles aceitam botoeiras que é normalmente aberto. Mas caso a gente quiser ligar também, aqui ele está NF, e se aproximarmos ele inverte e passa a ser NA. Então é bem simples a operação dele. Agora eu vou simular um cenário para a gente testar ele na prática. Então, pessoal, nesse cenáriozinho aqui eu estou usando um carregador com a bateria interna, típico aí das aplicações. Existem vários fabricantes e modelos, mas isso aqui é uma aplicação típica aí para fechadura eletroímã. Aqui tem uma bateria, aqui está o eletroímã, já está magnetizado, e aqui está a botoeira. Eu vou fazer essa aplicação sem interfone aqui. O que eu vou fazer? Eu vou puxar um cabinho daqui, né, onde vai ficar nosso interruptor, substituindo uma botoeira, até esse carregador. Eu vou usar um cabinho desse aqui, só para exemplo aqui, esse cenário de bancada. Então aqui no carregador eu vou ligar no GND bot, que é a entrada de botoeira, normalmente aberta. Vou usar esse cabinho. A via preto e vermelho aqui eu vou usar como uma via só, unir os dois, e o outro verde e amarelo. Lembrando que isso aqui é só um exemplo de aplicação, você pode usar qualquer outro cabo que você tenha em mãos aí. E vou fazer a conexão física ali. Uma vez parafusado aqui onde diz GND bot, eu já posso fechar isso aqui. Agora eu vou chegar com essa fiação onde vai ficar o interruptor ou o acionador. Vou ligar. Aqui não tem polaridade, como é um contato seco de um relé. Eu vou usar o comum, que é o branco, como eu já falei. Eu vou ligar direto, pessoal, tá na bancada, é só para um exemplo aqui, tá? E aqui a gente usa o amarelo e não o laranja, porque o comum é o branco e normalmente aberto é o laranja. Como nesse cenário aqui vai ficar só para demonstração. Então olha só, tá magnetizado agora, ó. Então se eu aproximar aqui, acionou lá e desmagnetizou. Ele vai dar o tempo aqui do carregador, né? E irá magnetizar novamente. Aí magnetizou, tá vendo? Então olha só vou aproximar a mão, nem encostei, já liberou para mim aqui a fechadura. Esse é só um exemplo de aplicação, tá, pessoal? Eu posso usar com fechadura eletromecânica, eu posso usar ali em paralelo. O ideal é usar ele em paralelo no lugar da botoeira dos interfones. Imagine que a gente tem lá um XPE qualquer, 48, 1013, ou um F12 da HDL, ou um interfone residencial também, não importa. Então ligamos com A e B de linha, ele vai dar um pulso, vai acionar a botoeira, vai abrir a fechadura. Então esse é só um exemplo de ligação dele na prática aqui usando esse cenáriozinho. Estou usando o eletroímã e o carregador. Então, pessoal, esse equipamento aqui não tem muito segredo, como dá para perceber aqui, ó. Ele é simples de operar e de instalar também. Já precisamos de um cabo para alimentação, positivo e negativo, que é 12 volts. E precisamos de um outro cabo que vai ser a saída do relé, comum e normalmente aberto ou comum e normalmente fechado, né? Depende do nosso dispositivo. A alimentação pode vir de qualquer lugar. Quanto maior a distância da fonte, mais perda vai ter. Então o diâmetro, a seção reta do cabo deve ser mais grossa. Aqui também, quanto maior a distância do acionador e o dispositivo, o ideal é utilizar cabinhos maiores, um cabo de rede, por exemplo, um cabo TP, é uma boa pedida, tanto para alimentação como para o sinal. Em alguns casos, como se trata de uma tensão contínua, você pode passar um cabo Cat6, por exemplo, e no mesmo cabo você já usa 2 pares lá para jogar alimentação, e os outros 2 é o comum e o contato aqui, e você já resolve a situação com cabo de rede. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida deixa nos comentários aí, dá um like, se inscreve para me ajudar, e até o próximo vídeo. Valeu!